Oi, pessoal! Estamos iniciando então mais uma aula de saúde da mulher. O tema de hoje é o puerpério. O meu nome é Patrícia e podem anotar suas dúvidas para depois a gente conversar no chat. Então, vocês já sabem que o puerpério é o período depois que o neném nasce, né? Depois do parto já se inicia o puerpério. E o cuidado da mulher nessa fase é muito importante. E ele deve envolver o pai e a família, independente do arranjo que a família tenha, né? Pode ser que seja uma mãe sem companheiro, sem família nenhuma. Essa vai precisar de um cuidado mais especial ainda, porque ela vai ter que administrar todos os cuidados com o bebê e com ela sozinha. Mas nos casos da puérpera que tenha algum familiar junto, a gente tem que envolver eles o máximo possível em todos os cuidados para não sobrecarregar tanto a essa mãe. Então, o puerpério, do ponto de vista biológico, é um período que a mulher começa a vivenciar o retorno das atividades biológicas do corpo, do seu organismo, às condições de antes. Então, acontecem muitas modificações no corpo dela para retornar ao metabolismo que ela tinha antes da gestação. E já do ponto de vista emocional, é um período muito difícil, principalmente para as que têm a primeira gestação, porque elas têm uma responsabilidade muito grande em cuidar de um ser que é totalmente dependente delas, do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista do cuidado. Então, elas experimentam uma experiência muito profunda em cuidar de um ser que é tão dependente. E isso traz muita insegurança e muita ansiedade. Por isso que é muito importante a gente envolver toda a família, para essa responsabilidade não ficar inteira só para ela. Então, quando a gente segue as artistas no Instagram, quando a gente vê na TV, quando a gente vê em novela, elas estão lindas, maravilhosas, nasceu o bebê num dia, no outro dia a barriga já está negativa, já está amamentando maravilhosamente bem, sem nenhuma fissura, como se fosse tudo muito fácil, como se fosse tudo muito maravilhoso, sendo que na verdade não é. O puerpério real, ele é muito mais complicado do que as coisas que a gente fica vendo na TV, né? A experiência é muito diferente para cada mulher. Então é normal demorar para voltar o peso, é normal a barriga ficar com edema por vários dias, é normal vazar muito leite ou ter muito problema com a alimentação. E a gente tem que entender que é um período que a mulher tem muita dificuldade para dormir, consegue descansar pouco. Isso tudo leva a uma ansiedade, leva a um sentimento de insegurança e de cansaço muito grande. E a gente, como profissional da saúde, deve estar lá para apoiar e não para ficar julgando ou não para ficar falando coisas que podem ser desagradáveis, tá? Didaticamente, o puerpério se divide em 3 etapas. Do primeiro ao 10º dia se chama puerpério imediato. Desde a saída da placenta até o 10º dia, então, é chamado de puerpério imediato. Do 10º dia até o 45º dia é o puerpério tardio. E a partir do 45º dia se chama puerpério remoto. Esse puerpério remoto só vai acabar quando a mulher parar de amamentar e quando ela conseguir voltar à sua atividade sexual normal anterior à gestação, tá? Por que que até a mulher parar de amamentar eles chamam de puerpério remoto? Porque ela ainda sofre algumas modificações fisiológicas, ela experimenta algumas modificações fisiológicas enquanto ela está amamentando. Então, o hormônio não está 100% regulado, os hormônios femininos, né? E ela ainda está produzindo leite, embora esse puerpério remoto tenham questões mais fácil de manejar e que já seja mais tranquilo do que antes dos 45 dias. Então, quais são os fenômenos fisiológicos puerperais? Então, o que a gente pensa primeiro, né? É o útero que tem que voltar ao tamanho que ele era antes. Então, ele cresceu muito para abrigar o bebê, todo o peso do bebê, além do peso
dos líquidos, né, que tem dentro do saco amniótico, a placenta. Então ele cresce, ele expande muito de tamanho, né? E o útero de uma mulher não gestante, a gente não consegue palpar, não tem como você sentir o útero, e ele é muito pequenininho. Porém, o útero de uma gestante, né, no final da gestação, ele está muito grande e ele começa a se contrair assim que expulsa a placenta, tá? Então, no primeiro dia do puerpério, ele vai estar um pouco acima da cicatriz umbilical. Então, vocês vão aprender a palpar. A gente tem que ir lá e palpar esse útero para ver se ele está endurecido, que a gente chama de involução uterina, que é o processo dele ficar duro, né, dele fazer um tônus muscular bem forte para proteger-se de sangramento e começar a diminuir. Então, a partir do primeiro dia, segundo dia, ele já vai estar na cicatriz umbilical. Algumas mulheres já têm o útero contraído abaixo da cicatriz umbilical no primeiro dia do puerpério. Outras está um dedo acima e é totalmente normal, tá? O que não pode estar normal é a gente palpar uma mulher e não conseguir sentir nada e ela tá com alguma hemorragia ou tá com algum sinal de palidez de pele, dificuldade respiratória, então tudo é sinal de alerta, que pode ser que ela esteja sangrando, quer dizer que o útero não está contraído o suficiente, não está contraindo o suficiente. Também não é normal ele estar contraído e depois ele começar a subir de volta, né? Outra coisa que não é normal é você ir lá palpar no terceiro dia e ele tá acima da cicatriz umbilical, sendo que ele já tem que estar involuído, já está abaixado, ou na cicatriz umbilical ou para baixo, tá? Muito importante, para poder palpar o útero, ela tem que estar reta na cama, deitada, porque senão ele pode estar passeando pela cavidade abdominal, porque de acordo com que a gente se move, os órgãos se ajustam dentro do abdômen, né? Então ela tem que estar deitada, retinha, para a gente conseguir palpar esse útero. Então ali no desenho vocês podem ver, né, o que o Ministério da Saúde diz a respeito do tamanho do globo do útero, dessa involução uterina. Quando palpa, parece uma bolinha de boliche, assim, ele é bem endurecido de sentir. É fácil depois que a gente pega a prática. Então, olha ali como é que a gente faz a palpação. A gente coloca a mão naquela posição ali e vai procurando um pouquinho para cima da cicatriz umbilical dessa puérpera, tá? A gente tem que ir com delicadeza, principalmente nas que são pós-cesárea, porque elas estão com muita dor, elas estão com muito edema, né? Então, uma pós-parto normal é bem mais fácil a gente palpar, porque a barriga dela não vai estar cheia de gases ou cheia de edema, porque ela não passou por uma cirurgia há poucas horas, né? Agora, uma mulher que fez cesárea é um procedimento cirúrgico, então no procedimento cirúrgico vai entrar ar, vai ter manipulação dentro do abdômen dela, então ela vai estar bem mais dolorida e bem mais edemaciada. Então a gente tem que ir com muito mais cuidado numa mulher pós-cesárea, porque a gente não quer ficar causando dor nela, a gente só quer avaliar se ela tá bem no estado geral, e é importante avaliar o útero, mas a gente não tem que ficar causando sofrimento nela. Então a gente tem que ir com muita sensibilidade para fazer isso. Lóquios. Então, os lóquios é uma perda fisiológica normal também, que a gente chama de sangramento, que vulgarmente a gente chama de sangramento, né? Sangramento vaginal, mas na verdade são lóquios, porque são restos que sobraram dentro do útero de substâncias envolvidas na gestação. Lá onde estava aderida a placenta com o útero, sobraram alguns vasos, né, algumas arteríolas, e isso tudo vai sendo expulso e vai saindo junto com alguns coágulos que tem no corpo da mulher. Então, ele vai mudando de cor de acordo com o tempo que vai passando. Tá? Nos primeiros dias, ele é bem vermelho vivo, o aspecto sanguinolento, tá? Mas a gente não chama de sangramento. Sangramento é uma coisa que não é fisiológica. Então, se a mulher está sangrando, é um sinal de hemorragia. O lóquios é uma coisa fisiológica, é normal ela sangrar. E também ele tem um cheiro que é característico, é um cheiro de menstruação, não pode ter um cheiro fétido, um cheiro muito fedorento, né? Ele vai ter um cheiro normal de sangue. Então, como é que são as características dos lóquios? Eles podem ser vermelhos ou sanguinolentos, que até uns 4 dias
é geralmente a aparência dele. Tem sangue, tecido necrosado, algumas células e parece com uma quantidade de fluxo menstrual. Então, no quarto dia, não é normal essa mulher tá com lóquios que tá transbordando o absorvente, sujando todo o lençol, por exemplo, tá? E isso no primeiro dia até é um pouco comum. A gente tem que avaliar o estado geral dela para ver se a pressão está boa, se a coloração da pele está boa, se ela está lúcida, se ela está respirando bem. Daí ela sangrou um pouco a mais, tudo bem, o estado geral dela está bom. O problema é ela continuar sangrando muito por 5, 6 dias depois. Isso não é normal, a quantidade vai diminuindo. Depois, o terceiro ou quarto dia, eles começam a ficar serossanguinolentos, tá? A coloração começa a ficar um pouquinho mais clara, mais um rosa claro, meio amarelado. E depois eles ficam serosos após o 10º dia, que daí ele já está mais amarelado e até branco. Algumas mulheres experimentam isso até uns 15, 20 dias, 30 dias, contando que esteja essa coloração em pouca quantidade, sem odor fétido, é fisiológico. E sempre lembrando que o odor é semelhante de sangue ou de menstruação. Se tiver com odor fétido, é sinal de alerta, porque pode ser infecção puerperal, que vocês vão estudar em outra aula, tá? As mamas, como é que as mamas eram antes ou durante a gestação? Elas eram flácidas e moles, né? Não tô querendo dizer uma mama flácida, que é aquela mama que vulgarmente a gente diz que ela é mole, né? Peito caído. Toda mama que não tá cheia de leite é uma mama flácida. Pode ser a pessoa que acabou de colocar silicone. O nome técnico que a gente usa para isso é mama flácida. Toda mulher que não está lactando tem a mama flácida, tá? Então, elas são moles ou flácidas e são indolores. Quando o colostro começa a vir, quando acontece a pojadura, ela vai ficar maior e ela vai ficar mais endurecida, vai ficar globosa. Então, o volume dela vai aumentar e ela vai ficar mais globosa, mais endurecida. Isso também é fisiológico. E vai começar a sair o colostro. São essas gotinhas mais amareladas ali. Algumas mulheres começam a ter colostro já no final da gestação. Outras mulheres pode demorar 1, 2 ou até 3 dias, principalmente se elas são de cesárea, porque demora um pouco ainda para vir o hormônio lá do cérebro, entender que esse corpo que nasceu o bebê, que isso vai acontecer com o bebê sugando, para daí ele enviar o estímulo do leite. Então, é um pouco variável, não são todas as mulheres que têm leite desde a primeira hora. É normal também, isso também é fisiológico, não é uma doença, não é patológico. Os mamilos, como são, gente? Então, tem um monte de modelo de mamilo que existe, né? As mulheres não são todas iguais. Todos os mamilos podem ser eficientes para a amamentação, tá? Porque o bebê não vai pegar no bico do peito, ele vai pegar em toda a auréola. Então, não importa se ela tem um mamilo invertido, como a foto ali da direita, se ela tem um mamilo plano ou se ela tem um mamilo protuso, que é o mais comum. A mulher que tem um mamilo protuso é um pouco mais fácil de amamentar. Vai fazer menos lesão, porque ele é um pouco mais comum e o manejo é um pouco mais fácil, o bebê consegue pegar um pouquinho mais fácil. No plano e no invertido, ela vai ter que fazer uma preguinha toda vez para conseguir caber dentro da boca do bebê, porque a boca do recém-nascido costuma ser muito pequenininha. Então, ela tem que fazer uma preguinha ali no bico do peito, né, no mamilo, e colocar dentro da boca do bebê. Isso vocês estudaram naquele livro de aleitamento e também na nossa atividade de educação em saúde vocês estão informando bastante, né? Mas sempre lembrando que qualquer mamilo pode e deve amamentar. Em casos especiais de mamilo que seja muito invertido, muito plano, que escorrega da boca do bebê, depois de uma avaliação médica ou do fonoaudiólogo, pode ser indicado um bico de silicone no início, só para poder esse bebê conseguir pegar e não ficar sem leite. A partir do momento que a boca do bebê cresce, isso pode acontecer em 3 dias ou 4 dias, e já puder se livrar do bico de silicone, melhor. Por quê? Bico de silicone pode causar confusão de bicos e esse bebê largar o seio materno depois de algumas semanas. Então, é só para usar em casos extremos. Por isso que a gente fala que tem que ter indicação do médico ou do fonoaudiólogo, que eles vão avaliar a real necessidade.
Então, esses são os 3 tipos mais comuns que vocês mais vão ver lá na maternidade, que vocês têm que descrever. Mamilo protuso, mamilo plano ou mamilo invertido. Por quê? Mamilo plano e mamilo invertido, talvez tenham que ter mais atenção para auxiliar na amamentação, porque é um pouquinho mais difícil. Vão ter que fazer uma orientação mais de perto com a mãe. Mas é uma coisa que vocês têm que avaliar em todo o cuidado que vocês vão ter com essa puérpera. É uma informação que vocês têm que colocar na evolução de enfermagem. Se o mamilo dela é protuso, plano ou invertido. Então já memorizem esses 3 tipos de mamilo que são os mais comuns. Falando um pouquinho da parte psicológica dessa puérpera, a gente vai falar sobre blues, tá? O blue também é uma questão fisiológica, ele não é uma doença. Ou seja, é normal essa mulher se sentir muito cansada, muito ansiosa, com sensação de incapacidade de cuidar do bebê, com muito medo de não dar conta, de achar que não é capaz, chorar por qualquer motivo, chorar por qualquer coisa. Isso não é motivo para ela se desesperar, achando que ela está com depressão, achando que ela está louca, porque é normal, porque além de toda a questão fisiológica, de que ela tinha vários hormônios durante a gestação, que de uma hora para outra se encerram, além de ela ter um corpo dentro dela que saiu do útero e está no ambiente exterior, ela tem toda a condição psicológica do mundo atual que a gente vive, né? Coloquei uma criança no mundo, o que vai ser do futuro dela? Eu vou ser capaz de cuidar? Eu vou ser uma mãe eficiente? Eu vou ser uma mãe amorosa? Algumas mães se sentem culpadas porque elas não amam o bebê como elas imaginavam, queriam amar, né? Porque eu acho que eu já falei para vocês, tem mulheres que nasceram para ser mães, elas querem ser mães desde pequenininhas. Quando elas estão grávidas, elas já têm muito amor pelo bebê na barriga. Quando o bebê nasce, elas estão super realizadas. Algumas mulheres não experimentam esse sentimento de cara. O amor é uma coisa construída para elas também. O vínculo é uma coisa que é construída. Então, através da amamentação, através dos cuidados, através do imprinting, né, que é o olhar do bebê para a mãe, esse amor vai crescendo com o passar dos dias. Então, se a gente colocar essa cobrança na mulher que não nasceu para ser mãe, que não ama desde o começo o bebê, é uma pressão a mais. Ela acha, nossa, eu sou uma mãe péssima porque eu não amo meu bebê. Porém, é normal essa sensação. É normal você olhar para aquele serzinho e não sentir aquele amor todo de cara, porque não são todas as mulheres que são iguais. Também é construído para elas. Então a gente não pode julgar. A gente não pode ficar cobrando dela. A gente tem que dizer que é uma coisa que é construída, que esse amor incondicional vai vir no futuro, com o tempo e com todos os cuidados que vão vindo no decorrer, tá? Isso faz parte do Blue puerperal. É bem diferente de depressão pós-parto, que vocês vão estudar depois na próxima aula, que é sobre o puerpério patológico, tá? Então, assim, talvez 80% das mulheres experimentem essa sensação. Não são todas que se sentem assim, mas é um grande número que sente. E é importante a gente falar para essas mulheres que é normal ela se sentir assim, que é uma coisa que vai passar. Em uma semana, 2 semanas, ela já não vai estar com esse sentimento de incapacidade e não vai estar tão frágil. Outros nomes bem comuns são blues puerperal, disforia puerperal, melancolia e também baby blues. A palavra blue é do inglês, que significa tristeza, né? É um tipo de música mais da melancólica dos Estados Unidos também, mas nesse sentido significa tristeza, que foi traduzido para o português brasileiro, né? Não tem nada a ver com azul. Então, olha só, também como é que essa mulher se sente, né? Arrasada, acabada e o bebê tá de boa. Olha essa foto ali, maravilhosa, né? Então, esse choro, esse sentimento de tristeza é comum, tá? Já falei bastante no outro slide. E a gente tem que, o nosso trabalho de enfermagem é estar ali orientando ela e estar dando o suporte emocional, tanto como da enfermagem ou se a gente for família direta de alguma mulher que esteja no puerpério. Então, o que é o alojamento conjunto? Lá onde a gente vai fazer estágio,
tá? É muito importante, tem vários cuidados de enfermagem que a gente tem que fazer. E o alojamento conjunto, ele veio depois dos anos 90 aqui pro Brasil. Então, quem nasceu depois dos anos 90 teve essa grande experiência de ficar com a mãe desde que nasceu, né? Se não precisou ser internado e ter neonatal, ou teve alguma intercorrência. É maravilhoso, não tem aquele risco de misturar bebê, de perder bebê, igual a gente vê em filme, né? Que foi trocado em maternidade. Porque antigamente, antes dos anos 90, em alguns hospitais, era colocado todo o bebê no berçário e só vinham trazer para a mãe amamentar e guardava o bebê de volta. Tudo juntinho, tudo misturado, os bebezinhos. E bebezinho é bem parecido, né? Por isso que tinha muita troca antigamente, né? A gente já escutou várias histórias e agora, mais recentemente, a gente não ouve falar em troca de bebê na maternidade, porque o bebê fica colado na mãe o tempo todo. Além de diminuir esse risco a quase zero de troca de bebê, ele também diminui a morbimortalidade infantil, porque ele já está junto com a mãe, recebendo imunidade da mãe, recebendo leite na hora que ele quer, na hora que ele precisa, já está pegando a imunidade da pele da mãe, já está aquecido com ela. Ele incentiva o aleitamento materno, promove os vínculos familiares, porque a mãe está ali, mas o acompanhante de preferência dela também está. Então é a família direta, a família primária ali desse bebê vai estar junto, fortalecendo o vínculo e fortalecendo os cuidados com esse bebê. A gente também dá suporte para que esses pais se sintam confiantes nos cuidados. Então, a gente geralmente, a gente dá o primeiro banho no bebê, muitas vezes a gente ensina como troca uma fralda, a gente orienta como que faz higiene do culto umbilical, como que faz higiene ocular. Diversos cuidados é a gente que está ensinando eles ali na prática. Eles vão fazendo, olhando o que a gente faz e vão aprendendo. E a gente estimula o desenvolvimento de programas educativos individuais e coletivos, que são várias orientações que a gente vai fazendo, que a gente faz nos quartos delas. Algumas que a gente até faz na atividade de educação e saúde, de incentivo ao aleitamento materno, entre outras inúmeras coisas que a gente pode falar. Quais são os cuidados de enfermagem, então, no alojamento conjunto? O que vocês vão ter que fazer quando fizerem estágio lá ou quando forem trabalhar? Verificar os sinais vitais, pulso, né, que é a frequência cardíaca, respiração, temperatura e pressão arterial da mãe, de 6 em 6 horas, e do bebê. Vocês não verificam a pressão arterial, porém verificam a frequência cardíaca através do estetoscópio, tá? A gente pega o estetoscópio, coloca no apical, que é no meio do tórax do bebê, e conta. O pulso do bebê, vocês já devem ter estudado em saúde da criança, é bem mais acelerado do que o pulso da mulher, do pulso de um adulto, então tem que treinar o ouvido para conseguir contar sem se perder, porque é bem aceleradinho. Conta a respiração também, que é bem mais acelerada, tá? A temperatura, e a gente tem que sempre ver a diurese do bebê, se tá límpida, se tá tendo diurese e se tá tendo mecônio, né? E a higiene do coto umbilical, a gente também tem que ver se tá higienizado, se tá limpinho, se ele está gelatinoso, se ele está mumificado, ou ele está em processo de mumificação. Então, só relembrando para vocês, o gelatinoso é do primeiro dia, ele já vai estar... eu vou mostrar depois uma foto ali para vocês, mas ele é mais verdinho e ele é mais molhadinho. Depois de mumificado, é que ele já está secando e está ficando numa coloração mais acastanhada e ele vai cair em casa, né? Depois do 5º dia que ele vai cair. Esse a gente chama de mumificado. Em processo de mumificação é quando está mesclado os dois. Temos que observar a mucosa e hidratação da mãe e do bebê, tá? No caso da mãe, a gente vai estimular a ingesta hídrica dela, porque ela perdeu sangue durante o parto, tanto o parto normal quanto o parto cesárea, então a gente tem que estimular ela a ingerir líquidos. Temos que encorajar ela a andar, tá? Porque a gente tem que evitar a trombose dela ficar muito tempo parada, muito tempo deitada, principalmente pós-cesárea, que a cesárea é uma cirurgia, tá? Então, depois de 12 horas, essa mulher provavelmente vai estar com uma sonda vesical de demora da cesariana. A gente vai retirar a sonda dela depois de 12 horas e já vai falar para ela andar. Ela não vai andar a maternidade inteira, ela vai dar uma voltinha no quarto e vai se andar, porque ela vai estar com dor, ela vai estar tonta, né, porque ela perdeu muito sangue.
Ficou 12 horas deitada depois da cirurgia. Então, imagina, quando ela levanta, sai sangramento e sai os lóquios também, em grande quantidade. Então, ela se sente tonta. Então, a gente vai ajudar ela a levantar, vai dar uma voltinha com ela no quarto e colocá-la sentada um tempo. Elas têm dor, muitas vezes elas não querem sair e andar. A gente não pode deixá-las ficarem na cama, tá? Porque todos esses gases que entraram ali durante a cirurgia, eles vão ter que sair de outro jeito, né? Não vão sair pelo corte que foi feito, porque ali foi fechado, foi suturado, né? Elas têm que estar deambulando, elas têm que andar para conseguir eliminar isso. E o desconforto só vai passar quando ela conseguir eliminar esses gases, e ela só vai conseguir eliminar andando. Então, vai ser desconfortável, mas é uma coisa que ela precisa. Nós temos algumas mães que são o contrário, umas só querem ficar deitadas e não querem levantar de jeito nenhum. Tem outras que já querem levantar, já querem tomar banho, já querem lavar a cabeça, já querem correr uma maratona. Essas a gente também não pode deixar, tá? Porque elas se sentem tontas depois que levantam. Quando elas estão deitadas, elas estão bem, então elas acham que dão conta, mas às vezes elas vão ficar tontas lá dentro do chuveiro e elas caem no chuveiro. Então a gente não pode deixar. A gente retira a sonda, ela dá uma caminhadinha breve pelo quarto, senta. Tem que esperar a próxima refeição, ela fazer essa próxima refeição muito bem, esperar um tempinho e depois ela pode tomar banho. Depois que ela já andou pelo quarto umas 3 vezes, tem certeza que não tá tonta, né? Porque imagina uma queda num banheiro, né? Isso é muito grave para o paciente, a gente é responsável pela segurança dela. Então, por mais que ela insista, a gente tem que ser firme, a gente não pode deixar, tá? A gente verifica a altura do fundo uterino, então, a gente observa a consistência, que é como eu falei para vocês, ela tem que estar endurecida, né? A gente chama involução uterina. Então, ele está endurecido. A localização dele tá um dedo acima da cicatriz umbilical, tá abaixo da cicatriz umbilical, onde que ele tá? Se for cesárea, a gente tem que avaliar como é que tá a ferida operatória. Nas primeiras 24 horas, a gente não troca o curativo, então a gente vai avaliar externamente. Se ele estiver limpo e seco, não precisa trocar, a gente não precisa abrir. Porém, se estiver sangrando, a gente tem que abrir para avaliar a ferida operatória, tá? Então, com presença de sangramento, a gente vai retirar o curativo, vai avaliar. Se estiver sangrando, por exemplo, uma sutura abriu, né? A gente tem que chamar o médico para avaliar. Talvez ela tenha que voltar para o centro cirúrgico para refazer essa sutura. Se tiver um sangramento pouquinho na borda, tudo bem, faz parte também sangrar. Então, a gente tem que avaliar. Eu vou estar com vocês avaliando, tá? Não se preocupem com isso. No caso do parto vaginal, a gente também tem que inspecionar a cicatriz dela, se ela teve episiotomia ou se ela teve alguma laceração na vagina. A gente tem que inspecionar o períneo. Então, geralmente, a gente faz isso quando auxilia no banho, né? Pra ver se tem algum ponto de infecção, se tá sangrando demais, ou se ela tá relatando dor demais, tá? A gente consegue verificar isso. E a gente também tem que estar verificando os lóquios dela. Então, pode ser um pouco desagradável para a mulher, pode ser um pouco desagradável para a gente, porque a gente vai ter que estar olhando ali o períneo dela. Não é agradável, as mulheres não gostam disso o tempo todo, né? Então, a gente vai fazer isso mais ou menos a cada 6 horas para ver se ela não está sangrando muito. Não é com o intuito de ficar deixando ela desconfortável, mas a gente precisa saber como está o sangramento dela, porque a gente tem que intervir caso ela esteja sangrando demais. Então, a gente tem que avaliar o lóquios dela. Todas essas informações que vocês avaliaram, vocês têm que anotar para escrever na evolução de enfermagem, tá? São cuidados de enfermagem muito importantes. Que mais? Vamos observar a característica dos lóquios, se está com odor, a quantidade, o aspecto. Então, ali, quando forem inspecionar o períneo, vocês também vão aproveitar e vão ver a presença dos lóquios, né? Temos que orientar a higiene vulvar com água corrente, né? Só água e sabão, não se passa produto antisséptico, não precisa esfregar, tá? Temos que avaliar o estado das mamas e dos mamilos. Então, como eu falei, né? Se o mamilo é plano, invertido, protuso, se ele tá edemaciado, né? Se tá com sinal de apojadura. Apojadura é fisiológica, é a descida do leite. Engurgitamento não é fisiológico, ele já tá dolorido, às vezes ele tá mais quente, já tá com uma febre local ali, né? Mas geralmente vai acontecer mais tarde, não vai acontecer ali no alojamento conjunto, que elas ficam em torno de 48 a 72 horas só. A gente tem que orientar elas a respeito do engurgitamento, que é o empedrar, que a gente chama, né?
está produzindo leite, entre outras coisas, né? Se teve presença de fissura, por exemplo, está com uma ferida, está com muita dor na amamentação. Isso a gente vai treinar bastante no nosso estágio de educação em saúde ainda na prática. Temos que controlar a micção, como que tá a urina, a frequência. Então, a gente tem que perguntar se ela foi no banheiro, se ela teve diurese, se ela teve evacuação. É normal elas não evacuarem lá no alojamento conjunto ainda, porque elas estão com dor e o movimento peristáltico está meio difícil, porque ela recém pariu, né? Se tiver sonda vesical, tem que anotar o débito urinário, tem que anotar a característica, tudo como se fosse uma paciente clínica lá na clínica médica. A função intestinal, que eu já falei, né? Se ela tiver hemorroida, tem que perguntar se piorou, como está se sentindo, porque muitas vezes, por causa do parto, a hemorroida piora, né? Então, talvez tenha que conversar com o médico para ver se prescreve alguma medicação para alívio da dor. Membros inferiores, para ver se tem trombose ou flebite. Lembra que eu falei, principalmente pós a cesárea, né, tem risco de trombose, porque é uma cirurgia, então a gente tem que observar se tá com edema estranho, né? Se tá com uma perna mais edemaciada que a outra, se ela tá com um pouco de movimentação, se a extremidade tá fria ou quente demais, tá? Temos que fazer orientações para ela a respeito da higiene e da alimentação, né? Então, alimentação saudável, ingestão adequada de líquidos, e avaliar como é que tá o estado emocional dela, né? A gente pode aproveitar e falar daquela questão dos baby blues, falar que é normal ela se sentir um pouco insegura, isso faz parte, depois vai passar. A gente pode encorajar ela, dizer que ela é capaz, que ela vai ser uma mãe muito, muito boa, né? A gente tem que usar de palavras sempre positivas para ela. E tentar integrar a família o máximo nesse processo. Ali, ó, o coto umbilical para vocês. Esse coto umbilical, ele tá em processo de mumificação, tá? Então, estão vendo aqueles pontinhos pretos ali, a partezinha mumificada, e aquela parte meio esverdeada, branquinha ali, é o gelatinoso. No primeiro dia, ele vai estar toda aquela coloração ali, que é meio verdinha esbranquiçada, tá? E ele é meio molengo, assim mesmo. Então, aquele ali é gelatinoso. Esse é em processo de mumificação. Mumificado, ele fica todo daquela cor mais pretinha ali, depois ele cai. Geralmente ele vai cair em casa. A gente tem que fazer a higiene com álcool 70% desde a inserção ali em todo o coto umbilical e ali no clamp também, tá? Por quê? Eu já expliquei para vocês que eles têm um acesso que vai direto para a veia cava inferior, né? Então, uma sujeira ali pode dar uma infecção generalizada no bebê e é muito grave. Então, toda a troca de fralda tem que fazer a higienização do coto umbilical com álcool 70%. Temos que fazer as orientações em relação ao banho, né? Como eu falei, muitas vezes são vocês que vão dar o primeiro banho da vida do bebê e vão estar ensinando essa puérpera, ou esse pai, ou esse acompanhante que estiver junto a dar o banho. Como que é o vestuário do bebê? Né? O bebê sente quase a mesma temperatura que a gente. Então, se tá um dia quente, não precisa o bebê estar cheio de roupa. A gente tem que avaliar pelas extremidades dele, mãozinha e pezinho. Se a mãozinha tá gelada, coloca mais uma peça de roupa. Mas se o bebê tá todo quentinho, não tem por que ficar enrolando ele muito. Ele também sente muito calor, pode perder muita hidratação porque tá suando. Imunização. Então, algumas vacinas são feitas já lá na maternidade, que é a hepatite B e a BCG. Então, vem uma menina da sala de vacina, pega o bebê, leva para lá, faz a vacina da BCG, faz a hepatite B. Então, o bebê já sai com essas duas vacinas da maternidade. Depois, essa mãe tem que fazer consulta de puericultura lá na unidade básica de saúde, que vocês estão estudando com a professora Cristiane, para fazer as vacinas quando já tiver de alta. A gente tem que respeitar a autonomia da mulher e a liberdade de escolha. Aqui entra aquela questão da gente não ficar julgando, não ficar insistindo em coisas que as mães não querem, né? Principalmente em relação ali à amamentação, né? A gente vai incentivar, mas a gente não pode obrigar uma mãe que não quer amamentar a amamentar, porque o corpo é dela, né? Então a gente tem que respeitar. A gente vai fazer toda a orientação necessária, vai falar dos benefícios para a mãe, vai fazer dos benefícios para o bebê, tudo que a gente puder. Se ela não quiser mesmo assim, a escolha dela, a gente tem que respeitar. Ministrar os medicamentos prescritos. Então, geralmente, para uma mãe pós-cesárea, ela vai ter um acesso venoso periférico. A gente vai fazer Profenid,
que é uma medicação anti-inflamatória para dor e analgésica, e vai dar paracetamol e sulfato ferroso. Sulfato ferroso porque ela tem perda sanguínea, né? E dipirona EV também, geralmente fazem na veia, que é para melhorar essa sensação de dor. Algumas mulheres têm na prescrição também medicação para alívio dos gases. Daí é um comprimido que a gente dá também, de acordo com a prescrição. Se ela tiver com fluidoterapia, a gente tem que cuidar da fluidoterapia, né? Deixar o acesso venoso pérvio. No caso das mães de parto normal, elas não têm acesso venoso, só recebem medicação via oral, que geralmente é só o paracetamol e o sulfato ferroso. Porque elas estão se sentindo bem melhor e já elas não têm tanta necessidade de medicação. Então é isso, gente. Espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, por favor, me mandem. Essas são as referências que eu utilizei para esses slides, tá? Na próxima aula, a professora Daiane vai explicar para vocês o puerpério patológico, que são as intercorrências que acontecem e como que é o manejo delas. E é isso, até a próxima aula.